Boa tarde, bem-vindos à Conversa Franca. O meu nome é Luís Matias e comigo estão Miguel Louro e Filipe Palma, como é habitual, todas as terças-feiras aqui na DNFM e também ao sábado de manhã, às 10. Bem-vindos. Hoje temos de falar das cheias em Espanha. Morreram mais de 200 pessoas, quase uma semana após o temporal. A província de Valência, a mais afetada pelas cheias, onde vivem 2,6 milhões de pessoas, continua a ter estradas cortadas ou condicionadas, assim como limitações nas redes de metro e comboios suburbanos. Miguel Louro, ao longo destes últimos dias assistimos a inúmeras notícias, inúmeras reportagens e muita informação que chegava do local e ficamos com a ideia que as coisas não funcionaram no apoio à população. Ou teriam de funcionar de outra maneira, ou funcionou o que era possível. Como é que assistiu a isto e esta relação também dentro do Estado espanhol, entre os níveis de poder, o central, o autonómico e o poder militar, porque esse acabou por ser chamado a intervir? Bem-vindo, boa tarde. Bom dia a todos. Nós hoje estamos a gravar às 7 da manhã, é um dia especial. Às 16h40. Apanhei, eles não estavam à espera desta, mas é uma introdução a uma conversa que é realmente muito desagradável. Aquilo é uma grande tragédia. Também aconteceu uma data de horas antes, é por isso é que eu disse bom dia, 7 da manhã, Quem é que, pelos vistos, não conseguiram prever a intensidade daquilo, ou alguém menosprezou a informação? Aquilo já não era um facto novo. No tempo do Franco, em 1957, tinha havido uma coisa quase igual, com devastação daquele território, mais ou menos o mesmo, todo, só que naquela altura a Valência tinha 500 mil habitantes e hoje tem quase 3 milhões. São 3 milhões que têm casas, portanto não havia casas naquela altura e agora há. Têm automóveis, há construções de estradas e de diques e de passagens por cima e passagens por baixo, coisas de toda a espécie, quer dizer, não tem quase comparação, mas no aspecto meteorológico pode-se comparar. Foi uma coisa muito idêntica a esta. Então, os registros, quem quiser ir à procura, vê. Já aconteceu uma vez, há pessoas vivas, não é? Em 57 nós já éramos vivos, não é? Não nos lembramos. Lembrando-nos de uma coisa muito grave que aconteceu em Lisboa, por aí em 1960 e tal, que morreu imensa gente e na altura... As cheias de morreram os cavalos de Mestre Batista. Que afetaram Vila Franca de Xira e toda essa zona. Que vem no de Loures até cá, Carregado e Vila Franca. Bom, morreu imensa gente. Alverca do Ribatejo, se não me engano, também. Quando há tragédias meteorológicas desta intensidade, uma pessoa pode pensar, não há nada a fazer. Bom, se quisermos todos desculpar tudo, não há nada a fazer, foi uma tragédia, não havia hipótese de... Bom, depois começamos a olhar para as coisas um bocadinho mais friamente e percebemos que se calhar houve coisas que correram mal. Pronto. E depois chegamos mesmo à conclusão que houve mesmo coisas que correram mal e não podiam ter corrido tão mal. Numa situação destas não é possível controlar a quantidade de água que cai. Seria possível o quê? Os avisos prévios? Os avisos prévios, o problema ali eu acho que foi das horas antes. As horas antes. É que aquilo era previsível 6 ou 7 horas antes. 6 ou 7 horas dá para fazer muita coisa. Nomeadamente para avisar as pessoas. Houve pessoas que morreram porque fugiram de um terceiro andar para tentar ir ver se o carro estava bem na garagem. Portanto, numa cave. Quer dizer, houve pessoas que se agarraram aos carros, houve pessoas que ficaram no emprego até à hora normal de sair, quando se fossem avisadas para ir embora à hora do almoço para casa, se calhar não estavam no meio daquilo tudo. Quer dizer, a tragédia é de uma dimensão. Agora, criou um espírito de revolta naquelas pessoas, independente daquilo que as pessoas pensam politicamente sobre as coisas ou sobre as pessoas. E essa revolta e essas necessidades que agora foram criadas a posterior é que têm que ser resolvidas. A gente não vai para uma tragédia daquele que querer fazer contas. Eu sou deste partido, sou contra o teu, agora vamos fazer aqui uma guerra. Parece-me completamente... Já vamos se calhar, desenvolver um pouco essa perspectiva da batalha política. Filipe Palma, bem-vindo, boa tarde. Seriam importantes avisos? Como é que... esteve em serviço público também, muitas vezes, se calhar, também com
a lidar muitas vezes com situações relacionadas com proteção do ambiente ou com urbanismo, etc. Mas neste caso é possível avisar antes? Como é que e fazer com que as pessoas acabem por acatar até esses avisos, se isso acontecer? O que é que acha que aqui aconteceu em Espanha? Pois, vamos lá ver. A primeira parte, eu não me esqueço daquilo que disse, que eu acho que apesar da tragédia que todos lamentamos e do qual, em termos deste tipo de tragédias que tem que ver com as forças da natureza, continuará a haver a questão. Há dois tipos de questão: a minimização da tragédia e aquilo que se pode ou não prever, e como atuar e a rapidez da atuação. E depois, se calhar decorrente um bocado disto, a questão dos combates políticos mais ou menos sérios, que eu acho que não vou por aí agora, mas acho que tem que haver uma palavra também sobre isso. Mas indiretamente àquilo que perguntou e no seguimento daquilo que o Miguel explanou e que lamentou e que eu também e todos devemos lamentar e apresentar tudo aquilo, pelo menos em palavras e longe da solidariedade, porque o termo é mesmo uma tragédia. Há três questões que eu acho que devem aqui ser bem salientadas. Primeiro, apesar do exemplo e da memória que eu não conhecia, embora me recorde do caso da região de Lisboa, mas isso também é já dos anos 60 e quase do fim dos anos 60, portanto nós já somos adolescentes. Portanto, ponto 1. A primeira questão é, já aqui falámos nisso, por vários motivos, mas eu queria aqui reforçá-lo. As alterações climáticas existem, vieram para ficar, e cada vez fenómenos que já existiam têm dimensão maior e frequência maior. E, portanto, aqui aconteceu exatamente isso. A segunda questão que eu aqui queria reforçar, que o Miguel falou a dizer, quando aconteceu no fim dos anos 50, no tempo do Franco, eu não conheço, viviam lá 500 mil pessoas, agora viviam 3 milhões naquela região. Essa é uma questão que eu queria reforçar no sentido de quê? É exatamente do sentido quando se fala que tem que haver regras na construção, quando se fala que não se pode construir em leitos de cheia, quando se fala que a REN é a REN, quando se fala que a impermeabilização dos solos leva a determinado tipo de problemas destes, de escorrências de caudais e de aumento da força e do problema, isto é uma realidade. Ou seja, além da questão ligada às alterações climáticas, a um problema que há quando os meus colegas destas questões hidrográficas, quando falam, mas quando se faz contas aos caudais, quando passa uma ribeira ou coisa, não se pode olhar só que a ribeira sempre foi um fio d'água. Não, porque eles dizem sempre tem que se calcular as cheias, nomeadamente a cheia centenária. E depois da cheia centenária, e sabendo o que é que ocupa, só a partir daí é que devia ser impermeabilizado, licença de construção, etc. E, portanto, numa região onde agora, e acreditando, como é evidente, mas isso não é só agora, não é só aquilo que o Miguel disse, é evidente, porque este tipo de cidades, seja Lisboa, seja Porto, seja Valência,
polarizam muito, portanto, aquilo que era 500 mil agora são 3 milhões, portanto, a dimensão do problema em termos dos efeitos humanos é outro, como é evidente. Os lixos. Como é evidente. Depois há outra... já falámos das leites cheias, das impermeabilizações dos solos, etc. A presença do homem no sítio onde a natureza habitualmente tem comportamentos mais violentos. Depois a questão dos avisos. E na questão dos avisos há aqui duas questões, e olha que eu ainda não vou, enquanto o senhor não questionar o Miguel para ir para esse caminho, eu não tocarei nessa parte da política, que acho que temos que o falar. Uhum. Agora, dois assuntos que se passaram, e um deles comigo. Vamos lá ver. Que é a questão dos avisos, se devia ser mais cedo ou não. O ano passado houve uma pequena tragédia. Morreram meia dúzia de pessoas ali à volta de Toledo, portanto, a região de Madrid, no fim do verão, Sim. em setembro. Às 11 da manhã, eu estava em Madrid nessa altura. Também eu. Às 11 da manhã já estava. É engraçado. Estava o campo todo. Eu já fui para aí 10 dias depois. Estava o campo todo verde, como se estivéssemos no princípio do inverno. Tudo verdinho. Mas o que é facto a água é que caiu. Quem estava em Madrid, às 11 da manhã, estava toda a gente, incluindo nós portugueses, a receber avisos da Proteção Civil Espanhola a dizer: atenção, têm que ir para os hotéis, os metros a fecharem, vão já para os vossos hotéis, vão para as vossas casas. Estava lá o aviso, 11 da manhã. Acabou por ser uma coisa que em Madrid não se notou, nos arredores acho que sim. Ainda houve umas linhas de metro inundadas, mas funcionou o aviso. Atenção. Aqui, e eu queria deixar essa parte para quando falarmos mais na envolvência política, e que vamos falar dela já a seguir. O atraso dos avisos, etc., é diferente. Nós aqui, e repare, em 1997, eu era a diretor regional do ambiente do Alentejo. Nós tivemos as cheias que mataram pessoas. As cheias de Garvão. Garvão, Carregueiro em Austrália, etc. Não havia estes meios de aviso, telemóveis, não sei o quê, com aquilo, a periodicidade que era difícil. Pouco tempo antes ainda havia as delegações da RTP e da Antena 1, etc., regionalizadas, e a propósito de termos acabado há relativamente pouco tempo em termos hidrológicos, um período de seca, e ter havido limpezas de ribeiras, etc., é-me questionado, agora podemos estar mais ou menos seguros, porque as limpezas, os leitos das ribeiras até estão limpos e não sei o quê, e eu tive a sorte, que é disso que se passa, a sorte de em público, na rádio, ter dito, em vez de armarem fanfarrão, ter dito: quando as forças da natureza atuam, não há ninguém que garanta seja o que for. Epá, se calhar menos de 2 semanas seguramente aconteceu essa tragédia nossa, no fundo, ao todo morreram 6 pessoas. 6 pessoas. Epá, são quase todas da mesma casa, se não me engano. 3 na mesma casa. 3 na mesma casa. Portanto, epá, e não há hipótese. E no entanto, e depois, se calhar, já lhe vou ajudar a dar a ponte para passar aqui ao Miguel. A dar a ponte para o resto, nós temos ao longo do... ainda temos ao longo das... E agora, se calhar, com outro tipo de conhecimento, de aparelhos, etc. Mas já na altura tínhamos, e agora falo pelo Guadiana, tínhamos à entrada do Guadiana
a Nucaia e por aí adiante, nós tínhamos medidores de caudais. Medidores de caudais... Eles lá tenham. À data agora devem ser muito mais fiáveis. Não, e tem coisa. tudo. Então é por isso exatamente. é que houve ali um... E nós, eu tinha que reportar quase de meia hora para o INAG, para Lisboa, o que é que se estava a passar ao nível, no nosso caso do Guadiana, porque nós, embora também tínhamos Bacia do Tejo, a Bacia do Tejo era controlada por outra gente, mas ao nível do Guadiana, desde o Caia, havia coisas assustadoras do estilo do engenheiro Sousa me dizer, na última meia hora isto subiu 2 metros. Era disto que estamos falando. Não, mas é que lá foi falando. subidas, entre os intervalos de medida, houve subidas de 100 vezes mais. Portanto, as previsões... Ou seja, existem previsões e existem mecanismos de controle, de monitorizar algumas coisas. Não são totalmente a tempo, mas a partir do momento em que começa o alerta a ser dado, e aí o Miguel tem razão, quando começou por dizer bom dia, quando o alerta é dado, a partir daí não podemos desligar mais disto e alertar imediatamente. Eu vou passar aqui... Quando sabemos, e dou-lhe a ponte, e quando sabemos que as reuniões decisivas e da decisão da alerta, isto e aquilo, são, em vez das 9h50 e não sei o quê, primeiro aviso da Confederação Hidrográfica, o aviso geral ser tipo 6 da tarde, já lá vamos ao porquê, isto entretanto morreu tudo. Miguel, até os próprios militares do Serviço de Emergência, a unidade de emergência militar de emergência, assim é que é correto, o responsável dessa unidade referiu que as cheias têm uma velocidade e um impacto na vida, imediatamente nas pessoas, muito mais rápido que um incêndio ou até que uma avalanche. Para dizer que e reportar a dificuldade em poder a dificuldade de algumas pessoas se salvarem, digamos assim, quando tomam decisões, como referiu há pouco, descer do 3º andar para ir salvar o carro. Mas aqui politicamente houve para estarem quietas. E não foram. Mas aqui durante este período também manteve-se um combate político em Espanha que se calhar para nós não era expectável que se mantivesse, ou não? Não sei se é isso bem que me está a perguntar, mas é o que me está a apetecer responder. Eu acho que o Miguel percebeu o que é que não ele percebi estava a muito bem, não, mas é assim. Eu nasci, eu sou da cidade. Só venho para o campo mais tarde, mas eu acho que na minha geração quase todas as pessoas tiveram uma educação repartida entre a natureza e o artificial, aquilo feito por nós, a cidade, digamos assim. E, portanto, quando uma pessoa vive nestas condições, as famílias antigamente cultivavam nos miúdos aquilo que hoje chamamos um instinto de sobrevivência. O instinto de sobrevivência fazia parte da educação da família e também da educação para a sociedade. Quer dizer, a sociedade, ao fim e ao cabo, depois juntava milhares de pessoas, ou milhões de pessoas, mas todas elas com um sentido, com um instinto de sobrevivência. A gente sabia que a água ia de cima para baixo. A gente sabia que se perdesse o pé morria afogado. A gente sabia uma data de coisas que eu hoje acho que há milhares de pessoas que não fazem a mais pequena ideia, não têm a mais pequena ideia do instinto de sobrevivência. A gente assistimos nas imagens dramáticas que passaram a pessoas a cometer erros. Já não estou a dizer naquelas muitas também que vimos arriscar a vida para tentar salvar o outro, mas também vimos o outro a não querer ser salvo. A não querer abandonar o carro, a não querer atravessar a água, porque vimos pessoas
Abriu o guarda-chuva, quer dizer, numa situação daquelas não quiseram deixar o guarda-chuva dentro do carro, etc, etc. Eu acho, sinceramente, que esta, a tal disciplina que se combate aí muito e que se discute se é obrigatória, se é isto, se é aquilo, se preocupassem com este aspecto do instinto de sobrevivência que nos ajuda a viver na cidade ou no campo muito melhor, a defender-nos a nós próprios e aos outros também, epá, era muito importante. Eu acho que ali assistimos a... não se deve dizer isto, mas assistimos a parvoíces. Numa altura em que um gajo tem que decidir se fica vivo ou se fica morto, a pessoa tomar a decisão errada, completamente errada. Estamos, qualquer gajo que estivesse num terceiro andar não lhe aconteceu nada. Então porquê é que as pessoas estavam no rechão dentro de uma cidade? Assim, porquê é que as pessoas foram à cave, ao parque de estacionamento da cave, ver do automóvel? Porquê é que as pessoas... quer dizer, aquilo é aflitivo. Aquilo tem que saber que isto está seco, mas daqui a 5 minutos pode vir uma onda que não nos dá tempo para subir os tais 20 graus para escapar. Está a perceber? E as pessoas, dava a ideia que as pessoas não tinham a mais pequena ideia do que é que podia acontecer. Está a perceber? Foram todos apanhados numa ratoeira. Havia 1000 carros numa rua com 100 metros de comprido, empilhados uns em cima dos outros. Epá, como é que é possível? Quer dizer, no meio da tragédia, depois parece que a adrenalina cega os não preparados e salva os um bocadinho melhor preparados. Eu acho que a gente tem que olhar para a sociedade e prepará-la para estas catástrofes. Estas catástrofes, a mim não me interessa saber nada sem a ver com eu fumar ou não fumar, o carro ser a gasóleo ou elétrico, não me interessa isso para nada. Eu tenho uma ideia de que isto tem um rumo. Tem o mesmo rumo que tinha na época dos dinossauros. Isto não obedece a fábricas, nem poluições, nem tribalismo. Esse é outro aspecto que eu não desconsidero e respeito e concordo, mas não relaciono uma coisa com outra. Estas alterações climáticas estão aí, estamos a vê-las. Qual é a causa? Podemos evitar essas causas? Não podemos, não. Vamos ter que nos preparar para elas. Ora, o preparar para elas é instrução e educação. Tem que fazer parte na cabeça dos miúdos todos que aquilo é mesmo a sério. Ao nível da construção das cidades há muito a fazer. Não é só nas cabeças das pessoas. Eu estou a falar da cabeça das pessoas. Mas a esse nível há minimizações. A cabeça das pessoas. A perceber? A gente vimos pessoas completamente de uma imprudência. Como é que um chofer profissional pode avançar com um DHL daquele tamanho? Pá, até desaparecer debaixo d'água. Então, isto é o quê? Pá? Eu não posso falar, porque eu também já fiz uma coisa igual. Aqui no Porto de Musgos, aqui em Musgos, no Jeb, em Contral, já fiz uma coisa igual. Lá está. Está a perceber? Tinha chovido. Não foi no bico que não calhou. Não fui, eu fui. O que é que eu sei nadar, mais ou menos. Saí do Jeep. Os outros que iam comigo também se salvaram e o Jeep ficou a 300 metros do sítio onde entramos dentro do rio. Está a perceber? Agora, uma enxurrada, tinha chovido um disparate aqui para cima. A gente pensámos que estes 100 km não tinha nada a ver com aquela trovoada brutal. É sempre a montante. Chegou lá naquela hora. É sempre a montante. Está a perceber? Chegou lá naquela hora, eu armado em cromo. Isto não é nada. Enquanto estivemos a preparar aquilo subiu 1 metro. Está a perceber? Porque chegou a onda nessa altura e depois a seguir agora temos que passar. Passar o quê? Não. E é assim que se morre. E é assim que se arranjam as tragédias. A tragédia já está arranjada. Agora é resolvê-la. O mais importante de tudo é resolvê-la. O resto está para trás. Agora, lá está. Com essa... Eu aí vou dizer com essa abordagem que o Miguel faz, não fica admirado que exista o tal combate político feroz em Espanha... olhando para as coisas assim, nesta circunstância, observando para aquilo, ouvindo assim, dizendo que a natureza é isto e comporta-se de determinada maneira. Mas é que o combate político ali, estamos a ver, o presidente da Generalitat é de um partido e o primeiro-ministro é de outro partido. Agora, eles andam ali a tirar água, a sacudir a água do capote um para cima do outro e tal coisa, mas para mim, o que está ali à vista, em termos de
coisa é a falta de caráter de um primeiro-ministro, uma total falta de caráter, diria mesmo, um ordinário para ser preso imediatamente. Está a perceber? E uma postura real, que nós acabamos por aceitar. Quer dizer, ele vai lá quase pedir perdão. Fala da visita do rei. Sim, aí. a visita do rei. Ele vai lá quase pedir perdão e põe-se numa posição de dizer: epá, quem quiser bater que bata. Porque vocês têm a razão em bater. O outro gajo, pura e simplesmente, vira as costas, vai-se embora, e a primeira coisa que abre a boca, passado umas horas, é dizer que foi a um sítio de gente violenta. E, segundo ele, de extrema-direita. Mas estamos a falar disso? Depois de uma tragédia dessas, agora estamos então, é o costume. Vamos acusar, a extrema-direita é que fez aquilo. A extrema-direita é que me está a tirar pedras e barro. Não, parece que já foram identificados todos os gajos que andaram a tirar pedras e barro. Não há lá nenhum da extrema-direita. Quer dizer, ligados a partidos ou a movimentos. Um primeiro-ministro não pode ir por aí. Não pode ir por aí. O primeiro-ministro tem que se portar como um primeiro-ministro. E este gajo não se portou como um primeiro-ministro. Tem que ir à vida. Provavelmente o presidente da Generalidade também. Porquê? Porque se calhar é responsabilidade dele tudo o que aconteceu até à tragédia. Acho eu, não sei, não conheço as leis, nem os regulamentos, nem as competências de cada cargo. Não conheço isso. Não, mas não me interessa, a mim, pessoalmente, não me interessa nada isso. Eles têm é que resolver aquilo. No tal acidente, em 1957, o Franco tinha muita força. Quando o Franco diz, vamos embora reconstruir isto, está o assunto armado. Não há que conversar com partidos, não há que conversar com ninguém. Ele diz que vai. E tem a leiteira de ter os Estados Unidos nessa altura ainda ao lado dele no finais do Plano Marshall. Está a perceber? Se não bem, eu li isso, não sei se é verdade ou se é mentira, havia uma armada americana forte no Mediterrâneo, e os gajos dos helicópteros e aquilo tudo americanos é que deram uma ajuda brutal a resolver os casos mais urgentes ali. Havia um aliado para resolver aquilo, que é os Estados Unidos, os Estados Unidos em 1960, é um poder, quer resolver, resolve. Está a perceber? E agora, quem é que há? Vão-se brigar entre partidos e não resolver nada? O que interessa é resolver, as pessoas têm aquilo naquele estado. Filipe, esperava-se que não existisse briga, digamos assim, nesta altura, que existisse uma voz mais coordenada entre estes níveis de poder. Ficou espantado com isso ou não? Eu já nada me espanta. E nomeadamente ao nível da... Espero que não seja eu. Ao nível da política, infelizmente, me espanta ainda menos, mas já lá vou. Primeiro, começar por dizer que subscrevo. O Miguel não disse qual era a disciplina. A disciplina é uma disciplina que é obrigatória, que faz parte do plano curricular das escolas, chamada cidadania. E porque tem, dentro das suas várias capacidades e das suas várias valências, tem uma parte que tem que ver com a educação sexual. E é isso que está a fazer este barulho todo. É evidente que a cidadania, nomeadamente em termos de ensinar formas de sobrevivência, esse tipo de coisas, é fundamental. É fundamental não deixar de existir. É evidente. Portanto, tudo o resto é a tal parvoíce e combate ideológico que não faz sentido. Portanto, sobre essa matéria. Quando ele fala também sobre a questão do que aconteceu do tempo do Franco, não era o Franco ou os Estados Unidos e a força dos Estados Unidos, não era o Franco só a ter força. Eu diria que, e recordava que a questão, e já lá vou, a questão principal para uma atuação imediata do ditador Franco da altura, tem que ver exatamente com a forma como o Estado espanhol agora está organizado. E essa é uma das principais razões para
para aquilo... Ou seja, esta organização provocou uma entropia. Não, porque para aquilo que o Miguel disse, nomeadamente quando diz que o primeiro-ministro espanhol teve falta de caráter e não sei o quê. Eu não vejo as coisas assim, também não estou aqui para defender o primeiro-ministro espanhol, mas de qualquer maneira, e nem ele precisa, mas de qualquer maneira é evidente que não é o primeiro-ministro espanhol que fez mal em ir e depois ser atacado e depois ter que recuar, etc. Ou melhor, ser obrigado a recuar. A questão passa exatamente pela organização do Estado espanhol. O Estado espanhol tem autonomias, como sabemos. Autonomias com peso, com eleições, com governos autonómicos, etc. E uma das primeiras razões, eu já tinha dado o Lamiré antes, uma das primeiras razões para a dimensão da tragédia não é a dimensão da tragédia física, de desaparecerem carros e desses estragos físicos. É a dimensão da tragédia humana, que neste momento dizem que são 200 e tal, eu diria que vai passar de 1000. Não acredito. Ao fim de 5 dias. Onde é que... E a lama? Tudo Sim, enterrado na lama. Sim, ok. Bom, mas é sempre uma tragédia. Sim, Oxalá ficasse só por os 217. Sim. Epá. E a questão é, nas autonomias espanholas, só há atuação do governo central em termos de envio de militares e de não sei quê, e de declaração do estado de emergência que permita essas coisas todas, quando tem que haver o pedido da autonomia regional. Isso tenho a certeza. Isso tenho a certeza. Portanto, mas dos militares não. Tem que haver o pedido da autonomia. E o que é que aconteceu? E eu já lá vou ao Sr. Mazón. O que é que aconteceu? O Sr. Mazón, de manhã, mandou a Secretária Regional de Ambiente, lá da Comunidade Valenciana, para as reuniões onde estavam já a saber as questões dos caudais de alguns rios e não sei o quê. Depois demorou, só foi para as reuniões quando a coisa já era grave e da parte da tarde, horas depois. Só aí é que decidiram lançar os avisos à população, quando muitos já não receberam porque já não havia rede elétrica. E ainda não tinha sido pedido, só agora há 2 dias, é que foi pedida a intervenção formal do Governo Central em termos da declaração do estado de emergência, não sei o quê. Tanto assim é que o Governo da Comunidade Valenciana, que é um governo do Partido Popular, tanto assim é que o Sr. Feijó, ontem, em declarações públicas, o Sr. Feijó é o líder do Partido Popular espanhol. Exatamente. Criticou duramente a atuação do Governo Regional e do Primeiro-Ministro da Comunidade Valenciana, no fundo, dizendo, descartando e dizendo, assumindo que ele, Mazón, tem que se demitir. E, portanto, que não atuou como líder de um governo regional. Eu não estou com isto a dizer que não há outro tipo de erros ou de coisas a fazer. Continuo a dizer que quando as forças Mas da perante natureza... isso é algo que nos alerta Armadas muito. Deveriam ter intervido imediatamente. Há muito mais tempo. E estavam dependentes do governo. Aí é que mas não é do homem de Valência, é do homem de Madrid. Mas penso que com o pedido da declaração, acho que os militares só podem avançar depois de declarado o estado de emergência. Eu posso fazer apenas uma citação de catástrofe. Eu acho que do responsável desta unidade militar, apenas só para deixar este esclarecimento, que a unidade militar estava preparada para atuar perante as previsões meteorológicas e que aguardou apenas a indicação do Governo Regional para poder entrar, e a implementação decorreu em 15 minutos. Foi aquilo que ele disse ontem numa conferência de imprensa. Mas por ordem do Governo Regional. O pedido do chefe de emergências do Governo Regional. Foram imediatamente.
equipa que estava. Mas isso tem que isso foi ver muito referido. com as Aliás, Mas o marcou. rei não falou sei nesse quê. assunto com um aspecto muito grave. Uhum. Eu nunca vi até o rei ter dizer coisas assim com esta intensidade. O rei disse: o Estado tem que estar presente, omnipresente, em tudo até ao fim, que é como quem diz, ó, sou primeiro-ministro. É uma das queixas da população é Isto é que consigo. sentem a falta da presença do Estado. Isto é consigo. Mas é a história das autonomias e das regras constitucionais do Estado espanhol. Mas a com presença as do Estado pode ser autonomias, feita, com por a exemplo, força- como a patrulha da polícia. Não, Ou a não, patrulha da polícia, as polícias são todas regionais. Os moços de esquadra são os catalães, Sim. todos têm as suas polícias regionais. Mas aí é que Mas está é o importante o problema. Estado fazer-se Mas notar eu não tenho em vários dúvida, eu níveis. não tenho dúvida que deve ter falhanças em todos os lados, ou níveis. seja, em todas as forças E a políticas. todos os níveis. E a todos os níveis. Os níveis do Há Estado. falhanças em todo Do lado. Estado. Sim. Onde é que o nosso Estado não falha tanto? E atenção... O nosso português. O nosso. Ó, senhor, quando o Moedas vem Nessas- dizer que está preparado, eu apetece-me rir. Exato. Mas há a coisas gozar. onde... Não, preparado não está. Então, como Como é é que vem dizer que está evidente. preparado? Agora, onde é que... preparado não está. Onde é que nós, mesmo podendo eventualmente responder mal, não temos este tipo de entropia? Sim. E repare que está a falar alguém que é um regionalista convicto. Não quer dizer governos autonómicos, mas sou um defensor de poder haver regiões no nosso país. Mas como o Estado é De central... todos estes casos. Como o Estado é central, aliás, eu continuo a dizer, e se calhar é a primeira vez que o digo publicamente, continuo a dizer que foi um erro para poupar 3 ou 4 milhões de contos, ou Deus, já não me lembro quando, de euros, a extinguir os governos civis. Os governos civis, ao nível da proteção civil, na minha opinião, e do combate a incêndios e coordenações, não sei o quê, se calhar ainda hoje estão a fazer falta. Portanto, o nosso Estado Central não tem este tipo de problemas. Portanto, pode falhar por incompetência dos ministros ou do setor que devia atuar, mas não porque Sim, tem não que... tem essa burocracia. Serve- Epá, e as questões constitucionais, que aquilo é muito complicado em Espanha, como sabemos. Pois não sei. Fica aqui umas reservas, não sei bem se você terá Mas toda pode- a razão. Porque é assim. Mas pode numa estar à vontade para... Mas numa situação Para destas, concluirmos com o tema 1.800 aqui esta- litros, 1.800 litros por metro quadrado, em duas localidades lá do sítio, se não adivinhar umas horas antes, Mas eu não digo- vai lá fazer nada. Mas eu também digo isso. Está a perceber? Não pode haver burocracias para este ano caso. Mas isso eu também digo, mas eu não... Depois não há competência Eu que também valha. digo Vamos, isso, mas eu não sou espanhol, temos não de sei. mudar o tema, Mas- deixa apenas só uma nota de Agora, rodapé. há uma coisa que eu não vou pôr nem esquerdas, nem direitas, nem nada disto. Agora, há caráter. A gente olha para pessoas e vê que não há caráter. É que aquela atuação já me esqueci o nome, felizmente. O Sanches. Aquilo não tem ponto a ponto de lhe pegue, no a posteriori. Está a perceber? Uma pessoa que reage daquela maneira, naquela situação, nunca pode reagir bem em situação nenhuma. Eu não conheço as declarações posteriores. Mas é as atitudes, senhor. As atitudes... As atitudes e as declarações. As atitudes... Não pode ser. Não pode ser. Um homem daquele lixo. O país apenas, não pode andar com lixo. Nós em temos primeiro-ministro. nós Isso temos é que ir para um uma- outro tema é uma questão dos espanhóis. e mais próximo. Mas é que próximo. eu sou espanhol. você é espanhol. Então, Pois é, ainda é uma costela ou 50%, duas... ainda lhe diz mais, a minha mãe é não é? espanhola. E vou pedir a nacionalidade espanhola. E quando for da autonomia é da onde? Castilha e Leão. Não, por acaso, para surpresa minha, é Extremadura. Extremadura. Não sei, a família viveu sempre na Extremadura, mas é Burgos, Segóvia, Sempre. Logronho, é por aí. Mas a ver- vou pedir, vou Não, me tornar. não será... vai se uma tornar coisa ou outra, oficialmente espanhol não também. será Tornar das espanhol. mais complexas em termos de Porque questões é políticas. a Castela Antiga. A Castela Antiga não tem problemas de independentismo, não tem problemas de terrorismo, não tem problemas de nenhum desses géneros. Estás a ver? Enquanto que as outras têm. Até mesmo a Generalitat de Valência tem alguns problemas. Tem. Pronto. Portanto, para quem é que atiram estes assuntos? Nestas alturas do drama, é natural querer o auxílio de todos.
Epá, e aqui é que se sente a força da Constituição, a força da coroa, a força do rei. Sim. Que isso é fundamental. Numa altura destas tem que ser a Espanha toda a ajudar. Parece-me que a nossa agenda está aqui um pouco alterada, mas aproveito para perguntar ao Miguel se então a presença do rei reforça e valoriza a monarquia em Espanha face às crises que tem tido recentemente. Para mim é o segundo ato importante da carreira dele. O primeiro foi? Cortar com as relações com o pai? O primeiro foi o independentismo em Barcelona, que aquilo teve vai para a declaração de independência pelo Puigdemont em 2017. E agora, essa é uma em que o rei sai um bocado chamuscado, porque não conseguiu resolver nada, e esta é uma em que o rei sai, eu acho, brutalmente valorizado, até porque ele não se põe em bicos pés para receber nada. Ele vai ali entregar-se. Não vai ali, não, agora vou. Isto foi uma grande. Não. Calhou, é o destino, e eu acho que ele teve uma atitude digna, própria do lugar que ocupa. Isso é muito importante, e até para o aconchego das pessoas. É por isso é que as pessoas lá naquela atiravam pedradas e lama e tal, mas quando o Sancho foi embora acabaram as pedradas, começaram os abraços e os beijos. Filipe... O rei e a rainha tudo cagado de lama. E abraços e beijos, isto não era para si, e tal, isso custa. É primeiros-ministros do mesmo partido até. Há muitos candidatos. Para reis é que não há. Mas vamos lá, Filipe, a monarquia espanhola se calhar sai-se melhor. Sei, mas é uma presença do mais alto chefe de Estado. Neste caso não é executivo, nem tem qualquer poder relacionado com a legislação, mas a monarquia espanhola, com esse desempenho do rei, tornou-se mais seguro. Eu não sei se é a monarquia. Acho que as pessoas... Face à crise que foi vivida com a monarquia em Espanha, não é? Fizeram bem, como é óbvio, em ir, nem que seja ir dar um abraço solidário aos sobreviventes da tragédia, mesmo que levassem com lama e com impropérios. Como é evidente. Completamente. Como é evidente. Completamente. Não posso e prometer-lhes todo o apoio que vier a fazer falta, à custa da Espanha toda. É que isto é muito importante. A Espanha é aquilo que a gente sabe. Muitas regiões, algumas muito egoístas. Mas é para isso que há o Governo Central. Muito egoístas. Não, é para isso. Não. O Governo Central desuna a Espanha. O Governo Central era tudo preso. Não, isso não é. Então, o Governo Central é o Governo Central. Matava-os logo. Olha, decapitados na Praça de Espanha. Isso é uma coisa que já aconteceu lá por lados de Espanha. Para mudarmos de tema, até porque o nosso programa, de repente, praticamente ficámos sem tempo para tratar de outros temas que aqui gostava de vos ouvir. Sabe que é uma enxurrada. Pois é, uma enxurrada, é isto mesmo. Mas apenas para terminar, deixo apenas só esta informação aos ouvintes para termos noção do que aconteceu em Valência, e porque falámos das cheias de 1967, o nível mais elevado de precipitação em Portugal durante das cheias de 1967 foi de 170 milímetros em 24 horas. E aqui foi 10 vezes mais em alguns sítios. E aqui foi de 450 em 5 horas. Não, mas em dois sítios, em duas localidades, foram observadas nas 24 horas. De 1.800 litros. Em 24 horas, exatamente. Portanto, é 10 vezes mais, e nós percebemos que em Portugal, na altura, em 1967, estima-se a morte de 700 Imaginando pessoas. Nós, que a coisa mudou em 70 anos, uma brutalidade, para agravar os riscos todos naturais, não é? Do escoamento das águas, das ribeiras. Mais gente, ribeiras artificializadas. Sim. Porque as pessoas às vezes também dizem outra coisa. Ou melhor, não percebem. Quando se diz assim, as ribeiras não têm que ser artificializadas. O que é o artificializado? Para a gente passear, até temos aqui as barreiras deixaram de ser em terra como eram, e passaram a ser empedradas, não sei o quê. Tão bonito que está. Quando vierem estas tragédias, a velocidade aumenta e está tudo. As pessoas não têm noção. Sim. Não, ainda criticam quando, neste caso, volto a puxar pela minha memória, neste caso concreto, quando os serviços respectivos e com poder e competências para isso dizem
não faz nada artificialização, não me interessa cá o mais bonito ou menos bonito, não pode ser por isto ou por aquilo, ainda levam a mal. Mas, ó Filipe, Ainda levam a mal. então, mas Mais, o mal deixa- que trataram o Gonçalo Ribetelos. a quem eu tiro aqui o chapéu que não tenho na cabeça. Eu queria lhe dar essa oportunidade. Então, eu tiro aqui o chapéu que nunca tinha. Ouça, ainda me lembro também, isto a gente quando está nos sítios, além de saber se tem competências, não sei o quê, não podemos ter problema nenhum em exercer essas competências. E devemos nos rodear, ou pelo menos, no mínimo, ouvir as pessoas que tecnicamente melhor dominam esse assunto. Isso é obrigatório. Quem não faz isso não pode estar a esfiar seja o que for. Eu lembro-me de um caso que também como é que se diz, ao requerente, digamos assim, ao pretendente, a coisa não lhe agradou. O Miguel e o Luís percebem isto. Os rios, os ribeiros, não interessa se mais ou menos caudalosos e de dimensão maior ou menor. Os rios, ao longo dos anos, dos séculos, têm o seu percurso. E muitas vezes, nem sempre, são estuários de quilómetros. Portanto, nem sempre o rio vai a direito. Quantas vezes o rio não meandriza? Meandriza é fazendo curvas, vai fazendo curva. Curva. Então, a barquinha na Gulgã, é isso. Agora vocês imaginem, quando você tem um rio, que a natureza e o rio, ao longo dos séculos, desenhou o seu leito em curva. Do início ao fim de uma determinada propriedade, há determinado proprietário que diz: eu ligo aqui, e o rio fica à direita e deixa de ser ameando, porque eu aqui ganho não sei quantos hectares para poder... Eu só lhe disse assim. Mas quando as obras são feitas e bem feitas, permitem. O Rio Tejo tinha cheias todos os anos e tinham lá as coisas a direito. Tens de fazer valas e taludes. Bem feitos por engenheiros, não é? Isto não pode ser, mas mesmo por engenheiro. Se o rio tem aquele caminho, é aquele caminho. Não, há coisas alteráveis, mas tem que haver engenharia, não pode ser... Mas você percebeu o que eu disse. Mas eu vi pela sua cara. Acha que em Portugal tiraremos lições disto, Miguel? Em Portugal tiraremos lições do que aconteceu aqui ao lado ou não? Acha que as autoridades estão atentas ao que lá acontece e que está a fazer uma aprendizagem? No meu caso há, mas no caso dele não há. Sim, mas percebemos só pelo facto de nós estarmos aqui em Évora, na rádio de NFM, a falar sobre este assunto, quer dizer que há uma proximidade afetiva enorme. As imagens que se vê na televisão a toda a hora. Eu até lhe digo que desde 97 para cá tem havido, e há, ao nível da... Primeiro era as ARHs, mas a gente cá tem vestido, estamos a esquecer da Ilha da Madeira. Na Ilha da Madeira também houve uma coisa séria com água. Como é que chama? Tem isso muito... Tem isso em consideração. A Câmara de Lobos, ou logo é. Há um sítio na Madeira que aquilo também é devastado. Tivemos um caso na Ilha da Madeira que recorda bem. Com uma regularidade muito apertada. Quem quer ser funcionário público? O Estado. Tem que olhar para estas questões. É sério, isto não pode ser a brincar. Cheias. Por exemplo, no nosso caso de Lisboa. Terremotos. Quer dizer, estamos aqui mesmo à bica dos 250, 70, que é a periodicidade em que houve sempre. Não vai haver mais nenhum. Não, vai de certeza. Então quando não vai. Nós assumimos quando houver. O que é que a gente ganha? Quando assumimos determinadas responsabilidades essas que nos dão determinadas competências, nós não podemos cobardemente assobiar para o lado. Temos que as assumir. Sim, completamente. É só isso que acha positivo, é só isso que eu lhe estou a dizer ao fim de 51 anos. Diga lá. Negativo porque não está preparado. Pois, como é evidente. Como é evidente. Da boca para fora. Mas, o quê?
Eu vou dizer aos ouvintes aos nossos ouvintes que nós hoje tínhamos previsto ainda falar de um assunto que vai precisar de bastante tempo e que já não vamos poder E abordar. qual era? Que era se os polícias devem ter direito à greve. Eu pensava, muito importante que a gente não pode deixar de abordar, eu pensava que era o Sporting. O Sporting, o Bayern o Sporting Benfica joga hoje. amanhã, O isso é Sporting... só amanhã. Não, o Sporting. Porque é que o Sporting o intriga? Antes de irmos aqui a um pedido que quero que façam sobre as eleições americanas ainda neste dia. Mas porquê é que o Sporting Mas o olha, intriga? esta questão da greve dos polícias, eu acho que Nós deve vamos ficar voltar a já ela. marcado para a semana. Porque eu acho que isso é um tema importante. É muito importante, Nomeadamente exatamente. para Portugal. Eu sou do Sporting e sou do Benfica. É uma coisa que irrita muito, principalmente os sportinguistas, porque querem tudo em exclusividade. Eles também queriam ser agora donos do treinador em exclusividade, querem ser donos do goi, querem até o homem morrer em exclusividade e por aí fora. Querem coisas que não existem, no mundo atual não existe. Contratos vitalícios. Então, não existe. Mas o que é facto é que quando a gente está a desfrutar e a coisa a correr bem, né? Os gajos estão a jogar bem à bola, portanto o treinador está a fazer um grande serviço, o outro homem marca golos à maneira feitio, portanto é um excelente jogador e está em excelente forma e a entender-se com os colegas todos, e eles agora veem aquilo tudo a desmoronar-se e ir-se embora. Mas isto é igual à vida das famílias e igual à vida dos países. Não foi chuva a mais, não foi isto, não foi aquilo. Foi uma boa notícia para o seu Benfica. Foi uma boa notícia para o seu Benfica? Foi o dinheiro. Não. Eu sou completamente contra isso. E o Miguel e o Não. Não foi uma boa notícia para o seu Benfica? Nós. O Benfica tem que resolver os seus problemas, não é pensar na desgraça que aconteceu ao Sporting ou pode vir a acontecer ao Sporting. O Benfica tem que pensar em si. As pessoas é a mesma coisa. A gente temos que pensar. É por isso é que eu falo no instinto de sobrevivência. Quando a gente estamos preparados para a catástrofe, a gente temos mais hipóteses de escapar. E esse instinto tem que se voltar a desenvolver, principalmente nas miudagens que já nasceu na cidade e viveu uma vida inteira na cidade, do elevador, do transporte público, do isto, do aquilo, do botão, do digital, da televisão, do não sei o quê. Não viram nada da natureza. Temos que os preparar outra vez também para a natureza. Filipe, esta história do Sporting puxou a conversa do Sporting. Porque está satisfeito como benfiquista também? Não, a este nível eu não falo do Sporting. Eu sou Benfica e concordo com a última parte daquilo que o Miguel disse. O Benfica tem que pensar em si. Mas isso quer dizer que discorda que o Sporting está a jogar bem? Não. Digo é que é o Benfica é que tem que, com as suas próprias forças, resolver os problemas que tem e ganhar. Deste interregnozinho, este interregnozinho que aqui fizemos, futebolístico, para ganhar aqui um bocadinho de tempo ao rodapé do programa, vamos lá, já falámos das eleições americanas. O que é que acha que isto hoje vai dar, Miguel? Eu nem sabia que era hoje. É hoje, dia 5 de novembro. Pois não sabia que era hoje. Eu já disse isso aqui uma vez. Ganhou ou ganhou, para mim é igual. Vai dar ao mesmo. Vai dar ao mesmo. Mas há ali uma nuance. Um deles ganharem todos os Congresso, Senado, um deles ganharem tudo, pode ser qualquer um deles. É possível o Partido Republicano ficar com os 4 poderes alinhados, sim. O Senado, o Congresso, mas é mais perigoso Tribunal, no caso democrático. O Tribunal Para mim é mais Superior perigoso no caso democrático se a Kamala ganha aí o Tribunal de certeza que não é, porque não há hipótese. Se ganharem tudo, pode fazer uma mudança demasiado rápida, demasiado intensa, se bem que eu não acredito em nada do que ela diz. Eu acho que ela é mentirosa compulsiva. Ela abandonou a sua seriedade, até como procuradora, para querer ganhar de qualquer maneira as eleições, achando que pode dizer tudo em campanha eleitoral, mesmo as coisas que a gente sabe que ela não vai fazer. Ela pensa de maneira contrária àquilo que está a dizer. Filipe, para si, será Trump o mentiroso compulsivo? Isso é claramente, e toda a gente o reconhece. Até nos próprios Estados Unidos. É um assunto que, sinceramente, eu desvalorizo. Acha que vai ser idêntico de um lado e do outro? Não gosto de qualquer um dos dois candidatos. Acho que um é mentiroso compulsivo e perigoso, e acho que ela é fraca e
e como fraca que é com um país com o poder ainda económico, é óbvio, embora a descer, mas económico e militar que tem, é evidente que um líder fraco pode ser perigoso. Um líder potencialmente forte, mas louco e mentiroso, é perigoso também. Ou seja, sim, mas não é bom para falar com o Putin, com o chinês e com o coreano. Para eu, se fosse neste momento votante nos Estados Unidos da América, aqui para nós diria que votaria no mal menor, e o mal menor eventualmente seria a senhora, que acho que é uma fraca candidata, mas eventualmente seria a senhora. Sobre a história dos poderes, vamos lá ver, o Tribunal, o Supremo Tribunal de Justiça é impossível mudar, porque o Trump há 4 anos, e aquilo depois os cargos são vitalícios, aquilo está dominado pelos, digamos, trumpistas, e é vitalício, portanto ninguém pode mudar. E o Senado também, não é? O Senado também não deverá ter... Os últimos dados indicam que eventualmente, mas eu penso que é perigoso, se o Trump ganhar e tiver o Congresso e o Senado e o Supremo, que já tem, penso que isso poderia desregular um bocado aquele equilíbrio de forças que os Estados Unidos mantenha. Sim, mas interno. Mas a economia vinha para cima. Interno. Não sei, porque ele fechava muitas fronteiras e a economia agora é global. Ele pensava só em termos internos, e em termos internos também não é fácil. Mas as coisas é global, ir para cima. Mas não é sempre. Agora, o que eu acho é que o Senado deve continuar republicano, mas que o Congresso eventualmente pode ficar democrata, e portanto as coisas... Bem, hoje, como é o dia 5 de novembro, isto é a notícia internacional que mais tem chamado a atenção, teríamos de falar sobre estas eleições. Mas para a semana fica já agendado esta questão, o direito à greve das polícias, e vamos ter ordem na... para falar sobre o direito à greve da polícia. Vamos ver o que acontece, porque hoje também não esperava que demorássemos tanto tempo a falar do problema gravíssimo de Valência. Naturalmente. Eu também acho. Nós temos de terminar o programa de hoje, esta conversa franca. Desgraçadamente é deles, felizmente não é. Temos de terminar esta conversa franca com Miguel Louro e Filipe Palma. O meu nome é Luís Matias e voltamos de hoje a uma semana aqui à DNFM. O programa está também disponível na versão de vídeo e podcast em youtube.com. Muito boa tarde.